Algumas pessoas criticam a igreja adventista a respeito dessa doutrina e dizem assim: vocês adventistas estão muito fora da casinha, não existe essa história de juízo, o povo de Deus não passa por juízo. E eles até citam uma Bíblia. Você quer ver o verso que eles citam? João 5:24, e o texto diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em quê? Juízo, mas passou da morte para... Não entra em juízo. Essa história de juízo que os adventistas inventaram não tem apoio bíblico. Muito cuidado com o que você ouve por aí. Tem muita gente ensinando coisas que não estão na Bíblia, ou parecem estar na Bíblia. É por isso que é importante a gente sempre se aprofundar no conhecimento da Bíblia e, quando possível, um pouquinho no grego, um pouquinho no hebraico e um pouquinho no aramaico. Olha para o grego desse texto. O grego vai nos ajudar. Aquele que crê na minha palavra, naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. A palavra juízo na língua grega é crises. E a palavra crises do grego pode ter duas traduções: julgamento ou condenação. Então a melhor tradução para esse texto não é juízo, mas é condenação. Assim como acontece na Almeida Revista e Corrigida e na Nova Versão Internacional. Eu vou ler para você agora o texto como está na Nova Versão Internacional. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será o quê? Condenado. Mas alguém, para não ser condenado e ser absolvido, tem que passar pelo quê? Pelo juízo. Então Cristo não está descartando o juízo. Cristo não disse que aqueles que creem nele não passariam pelo juízo. Não seriam condenados, mas pelo juízo todos passarão. Pastor, até eu, até você, todos. Mas não é eu que afirmo isso, é a Bíblia. A Bíblia ensina que há um tribunal no céu. E esse tribunal, ele existe para quê? Para definir quem será salvo e quem será condenado. Olha o que a Bíblia ensina. Vamos começar aqui com o homem mais sábio do mundo. E a Bíblia diz assim: antes dele não houve e depois não haverá. O homem mais sábio do mundo disse assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Homem no sentido genérico. Porque Deus há de trazer a quê? Juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam... Deus vai trazer a juízo. A Bíblia está dizendo isso. Então quando alguém ensina para você assim: não, eu sou salvo em Cristo e não vou passar por juízo. Juízo não é para mim, e você está enganado. Juízo é para todos. É o que a Bíblia ensina. Você não quer crer em Salomão? Então creia no maior teólogo do Novo Testamento, Paulo. Paulo escreveu assim: por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do... Quantos é que vão comparecer perante o tribunal de Cristo? Todos, inclusive Paulo. Você é mais santo que Paulo? Você tinha mais certeza de salvação do que Paulo? Pois ele, que tinha essa certeza, disse: eu vou comparecer um dia perante o tribunal. Mas se você ainda não quer acreditar nem no homem mais sábio do mundo e nem no maior teólogo do Novo Testamento, e em Cristo você acredita? Então olha o que Jesus disse: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E aí? Jesus falou que vai ter um juízo ou não?
Então quem disse por aí que nós não teremos um juízo, que isso é invenção dos adventistas, é porque não lê Bíblia. Basta ler Bíblia. Então todos nós um dia seremos julgados. Esta é uma realidade que a Bíblia apresenta para mim e para você. Agora, por que é que as pessoas não gostam desse tema? E por que muitos adventistas, inclusive, não gostam desse tema? Medo. Porque nós temos medo do juízo. E eu vou dizer para você por que nós temos medo. E temos com razão. Quando eu me batizei na igreja adventista com 13 anos, eu tinha um ancião que pregava aqui do púlpito o seguinte: aquele que se converte não peca mais. Quem peca é porque não se converteu ainda. Quem se converte não peca mais. Imagina um garotinho de 13 anos ouvindo isso, né? Mas você está entendendo? Quem se converte não peca mais. Um ancião pregar isso. Eu aprendi isso. Aí depois veio outro e disse assim: sabe como é o juízo? É uma lista que vai subindo no juízo lá no céu. E quando o seu nome passar, você vai ser julgado. E uma vez julgado, o seu caso está decidido. E pode ser que você esteja dentro da igreja já condenado, tentando o céu. Olha que doutrina terrível. E a gente tremia quando falava em juízo. Aí depois cantávamos aquele hino, né, que vai chegar o juízo final, e a gente se estremecia nos bancos. É porque a gente tem que lidar com o crescimento das pessoas, e todo mundo tem que crescer no aprendizado para ensinar de forma correta. Então nós temos que entender que não é assim que o juízo procede na Bíblia. Vamos responder algumas perguntas com base na Bíblia agora. A primeira delas: vai haver um juízo? Quem é o juiz? Deixe que a Bíblia responda. Daniel 7:9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o quê? O tribunal, e abriram-se o quê? Os livros. A Bíblia fala de um juízo no céu, em vários textos. E nesse juízo, quem se assenta no trono como juiz é o próprio Deus. Deus é o juiz. Os críticos dizem assim: Deus não precisa de montar um tribunal para ser juiz. Ele é onisciente. Como que um ser onisciente, precisa fazer um juízo, se ele sabe o que vai acontecer, se ele sabe o futuro como o passado? É verdade. Mas quem disse na Bíblia que o juízo é por causa de Deus? O juízo não é por causa dele. Na Bíblia, o juízo é por causa dos anjos. Os anjos precisam desse juízo. Por quê? Porque um dia, um dentre eles foi expulso de lá. E a partir dessa expulsão desse anjo, começou o que nós chamamos na história desse planeta de grande conflito. E esse grande conflito arrastou 1/3 dos anjos de Deus. Esse grande conflito tem arrastado milhares de seres humanos para a perdição. E esses anjos acompanham com expectativa o final do grande conflito. Mas para que Deus salve estes e condene aqueles, para que isso fique claro para o universo, na mente de cada anjo, Deus precisa de um juízo. Então o juízo não existe por causa de Deus, porque Ele é onisciente. Ele não precisa. O juízo existe porque o seu caráter foi colocado em xeque diante dos anjos. E para que os anjos tenham certeza de que eles temem e adoram um Deus verdadeiro, um Deus justo, um Deus que age com equidade, um juízo foi estabelecido. Então o próprio juiz é o ancião de dias. E quem é o ancião de dias em Daniel 7?
é o próprio Deus. Deus se assenta no trono. Aí está o júri. E quem são as testemunhas? Milhares, milhões de anjos que estão ao redor do trono. Uma outra pergunta nós temos que responder: não pode haver juízo sem um réu. E quem é o réu? Olha o que diz a Bíblia, Romanos 3, 23. Pois todos o que? Pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 5, Paulo continua: portanto, assim como por um só homem, quem é esse homem? Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quem é réu? O pecador, o ser humano. E quem é que acusa o pecador? Ah, tem um acusador. Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do trono de Deus. Quem é que está com o dedão apontado para você? Satanás. Ele é o acusador. Ele acusa você. Ele não só acusa você, ele acusa o ser humano para culpar Deus. Eu li essa semana uma história muito interessante, uma ilustração, uma conversa fictícia. Um autor inventou uma conversa, e a conversa era assim: um anjo estava aqui na terra e ia para o céu. Lúcifer pegou na sua roupa e disse: ei, vem aqui, quero falar com você. O anjo, meio desconcertado: você quer falar comigo? Ele voltou e Lúcifer disse assim: escuta, o que Deus vai fazer agora com o rei Davi? Você viu o que ele fez? Mandou matar Urias. E agora está vivendo com a viúva. Ele é o queridinho de Deus, é? Mas pode ser queridinho de Deus assim? Mandou matar Urias, vive com a viúva. Está tudo bem? Pergunta lá para Deus se isso é justo. E o anjo sai, meio que desconcertado. Chega no trono e diz assim: olha, o diabo falou comigo ali embaixo. Ele falou uma coisa que eu não tive resposta. O que você vai fazer com Davi? Porque é justo ele ser o seu queridinho? Depois do que ele fez? Ele está lá, vivendo com a mulher, a viúva. Viúva porque ele matou. Nessa ilustração, Deus vira para o anjo, põe a mão no seu ombro e diz assim: você ainda vai saber o final da história. Por enquanto, confie em mim. Tá bem? E o anjo sai confortado. Sabe o que é juízo? É isso. É Deus dizer para o universo: espera um pouco, confia em mim, porque quando o juízo acontecer, você vai entender o porquê das coisas, e você vai entender por que ele é meu queridinho. Você entende por que tem que haver um juízo? Você entende por que Deus pode ser questionado por anjos em ter um pecador queridinho e condenar o outro à destruição eterna? Tem que haver. E quem é que acusa Deus? Satanás. Quem é que nos acusa? Satanás. É por isso que tem que haver um juízo. E nesse juízo, nós vamos ver agora como é que funciona. Ele tem uma norma.
Essa norma tem que ser seguida. E qual é a norma desse juízo? Tiago 2,12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E que lei da liberdade é esta? Basta você ler os versos 10 e 11. O verso 11 cita 2 mandamentos do Decálogo. A lei da liberdade é a lei de Deus. Então qual será a norma do juízo? A lei de Deus. E você que nos acompanha pela internet, mais uma vez quero falar com você. Porque a norma do juízo é a lei de Deus. Sabe o que está acontecendo hoje? Um verdadeiro ataque à lei de Deus. E por que o diabo está levando muitos a atacarem a lei de Deus? Porque ele tira a norma do juízo. Ele tira o padrão de conduta. E se você tira o padrão de conduta, o que sobra? Não sobra nada. Cada um pode fazer o que bem entender. Cada um faz o que quer. Esse é o problema. Então o juízo vem para equilibrar as coisas. Tem que haver a norma, tem que haver um padrão de conduta. E esse padrão é a própria lei de Deus. Doutor Éder, que seria de nós sem as leis? Se alguém pudesse passar com um carro agora na frente dessa igreja a 150 por hora, atropelasse uma criança, um filho teu, e nada fosse feito, que mundo seria esse? Um mundo sem leis? Não existe, não há possibilidade de harmonia, de felicidade sem leis. E a norma que Deus estabeleceu para esse juízo são os 10 mandamentos. Mas como, pastor, que Deus vai julgar cada ser humano, dos bilhões que já passaram, dos bilhões que existem? Como que Ele vai julgar cada caso? Ele não precisa, porque Ele é onisciente, mas os anjos não são. Os anjos não podem compreender tudo o que acontece no universo, com todos os seres humanos. Então existem livros de registro. Pastor, quantos livros tem no céu? A pilha deve estar grande, né? Tire isso da sua cabeça, essa imagem. Isso é uma ilustração. A expressão livros, rolos, usado na Bíblia, ela não está falando de um rolo físico. O que existe no céu é uma forma de computar dados que nós nunca imaginamos, muito avançada. E nesta forma de computar os dados, o que é que está sendo guardado? Deixa que a Bíblia responda. Daniel 7,10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e o que foi feito? Abriram-se os livros. Que livros são esses? São os livros de registro. O salmista escreveu assim: contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? O que é que Deus está escrevendo? Cada sentimento humano, cada lágrima derramada, tudo o que acontece conosco estão nos livros de registro. Cada ato, cada palavra, cada pensamento, tudo está registrado. Cada ato, cada palavra, cada pensamento, para que Deus possa ser justo, para que ninguém sofra injustiça. Por isso há os registros. Mas Deus criou um grande problema, porque quando Deus passou a registrar cada ato, cada palavra e cada pensamento, os livros automaticamente detectaram de que Deus está lidando com filhos e filhas tremendos pecadores. Agora Deus tem um problema. Deus criou um problema. E qual foi o problema que Deus criou? Como é que Ele pode salvar pecadores? Ele só pode deixar entrar no céu as pessoas absolutamente perfeitas. Se houver uma só falha em nossa vida, nós estamos fora.
Esta declaração que eu acabei de ler é 100% bíblica. E a teologia adventista ensina isso. Deus só pode levar para o céu pessoas absolutamente perfeitas. Porque se não for assim, o diabo vai ter razão. Você entendeu o problema que Deus criou? Agora, como que Deus resolve? Ele resolve com um advogado, um bom advogado. E a palavra de Deus diz assim: João, discípulo do amor, escreveu: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual é o ideal de Deus para mim e para você? Não pecar. João deixa claro isso. Mas João também está consciente da própria situação. Ele diz assim: se todavia, não é o ideal, mas se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo. Então sabe como é que Deus soluciona a equação? Deus te dá um bom advogado. Ele não só é um bom advogado, ele é um advogado que nunca perdeu uma causa. Não só isso, o advogado é filho do juiz. E você acha que o juiz vai querer condenar o cliente do filho dele? Não. Então, como Deus soluciona o problema de ter que levar pessoas perfeitas para os céus? Ele dá o advogado. Vamos entender melhor isso na Bíblia? Vamos para Paulo? Paulo é tremendo. Paulo é o maior teólogo que existe no Novo Testamento. E Paulo diz assim, Romanos 3: visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, porque, irmãos, obras da lei, em razão de que pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Então o teólogo Paulo está estabelecendo o padrão. E a primeira coisa, ninguém é justificado diante dele pelas obras da lei. Porque a função da lei não é salvar, não é justificar. A função da lei é tornar conhecido o pecado. Nosso coração começa a se aliviar. Quer dizer então que não serão as minhas obras que serão consideradas nesse tribunal. É isso mesmo, porque elas não têm valor salvífico. Então ninguém vai ser justificado pelas obras. O mandamento que você guarda não vai servir de nada nesse tribunal. Até porque a gente peca, a gente quebra ele. Nós somos pecadores. Paulo continua: mas agora, sem lei, isso é forte, né? Ai, a gente adventista ama tanto a lei, e está certo amar, mas escuta uma coisa, agora, sem lei, se manifestou o quê? A dikaiosine, a justiça de Deus, testemunhada na Bíblia, pela lei e pelos profetas. Sai de cena a obra humana, a obediência humana, a tentativa de alcançar o céu por esforço próprio, e entra a justiça de Cristo. E Paulo continua: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Para quem? Os que creem. Para todos. Todos os que creem. E Paulo continua: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o que é que Deus está fazendo aqui? Ele está tirando as suas obras
que são más, e ele está colocando a justiça de Cristo. Nós chamamos isso justificação pela fé. Porque ele tira o seu pecado, tira a sua obra e coloca a obra de Cristo, a justiça dele. Não entendeu muito bem ainda? Eu vou ler um texto para vocês agora, da escritora norte-americana Ellen G. White, que você deveria guardar no seu coração daqui até o dia da sua morte. Porque esse texto, do Caminho a Cristo, página 62, pode ser um divisor de águas na sua experiência religiosa. E Ellen G. White escreveu assim: era possível a Adão, antes da queda, era possível, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Está claro? Está acompanhando? Era possível para Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Mas, conjunção adversativa, importantíssima nesse parágrafo, mas deixou de o fazer, e devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída, e não podemos tornar-nos, o que, meus amigos? Justos. Escutam a verdade fundamental do Evangelho. Você, depois da queda de Adão, não pode formar um caráter justo. Você não pode. Isso não é possível após a queda. Ela continua: visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei que é o quê? Santa. Nós não podemos. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos o quê? Satisfazer as exigências da lei de Deus. Extraordinário isso aqui. Conjunção adversativa de novo. Mas, eu gosto dessa conjunção nesse parágrafo. Mas, Cristo nos proveu um meio de escape. Ela está escrevendo. Nós não podemos formar um caráter justo. Nós não podemos obedecer perfeitamente à lei de Deus. E você quer ver a prova? Levante a mão quem essa semana não pecou. Levanta. Estou esperando. Levanta. Você está entendendo que isso aqui é a realidade da Bíblia? É o mesmo que Jesus fez um dia. Essa mulher foi surpreendida em adultério. Então quem nunca pecou, joga a primeira pedra. E quem atirou? Ninguém. Mas Cristo proveu o meio de escape. E qual foi o meio? Viveu na terra, em meio de provas e tentações, como as que sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado. Morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos a sua justiça. Você está entendendo o que é justificação pela fé? Ele pega os seus pecados e dá a justiça dele. É uma troca. E ela conclui: se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, e só então, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, Davi, que mandou matar Urias, que ficou com a viúva, que teve filhos com ela,
por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida, considerados justos por causa dele, não por você, não porque você guarda sábado, não porque você dá dízimo, não porque você não mata, não porque você não adultera, não, esquece isso, é por causa dele. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado. Amém? Quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo e o diabo nos acusar e apontar sim para o pastor Arilton e dizer assim, não, pastor Arilton, esse aí? Eu sei de coisas dele, eu sei, ele fez isso, ele fez aquilo. O meu advogado vai dizer assim, é verdade, ele fez, mas você está vendo aqui as minhas mãos? O preço do pecado que ele cometeu, eu paguei, e ele se arrependeu, ele fez, mas ele se arrependeu. É por isso que eu vou salvá-lo. Você está entendendo? O advogado faz isso. A única solução que você tem, que eu tenho, é esse advogado. A única. Porque você vai comparecer no tribunal como? Do jeito que você é? Com as coisas que você faz? Que ninguém sabe, com as coisas ocultas, que ninguém sabe, pastor Disseu não sabe, pastor Arilton não sabe, o primeiro ancião não sabe, mas está lá registrado. Você vai comparecer, você está perdido. Mas se você vai com o advogado faz o quê? Tira a sua culpa. Apresenta a sua justiça. Agora, a única solução é você se agarrar a esse advogado. Só tem essa saída. Pastor, e o que esse advogado pede em troca? Ele pede uma coisa em troca. O que o Senhor pede em troca da justiça que Ele vai dar para você não ser condenado no tribunal, mas ser absolvido e ter a vida eterna? Qual é a única coisa que Ele pede para você? Eu vou mostrar uma foto e você vai dizer o que é. Ele pede isso. Ele pede isso. Ele pede isso. Você tem que crer nele, como seu advogado. Ah, pastor, eu não creio na Bíblia, não creio em Jesus, não creio em nada. Direito seu. O fogo te aguarda. Não, pastor, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus e eu creio em Jesus como meu advogado. O céu te aguarda. Ele só pede isso. Você tem que crer. Quanto tempo você tem? O juízo já começou. Ele está em andamento. Mas você não sabe quanto tempo você tem. Nem eu sei. Sabe por quê? Porque nenhum de nós pode garantir que amanhã vai estar vivo. E se nós não sabemos quanto tempo tem, a decisão mais sábia que nós podemos tomar é o quê? Nos colocar nas mãos desse juiz, desse advogado, e pedir que ele interceda por nós. E quando a gente faz isso, a sua vida de pecado, que só você conhece, ela é descartada.
E a pura vida que Jesus levou sem nunca ter pecado é colocada a seu crédito. E quando o ancião de dias, que é o Pai, olhar para você diante do tribunal de Cristo, ele não vai ver nem as suas boas obras, nem as suas más obras. Ele vai ver a pura justiça de Cristo. E como ele não pode condenar Jesus, que nunca pecou, você é salvo por tabela. Você é salvo por causa dele. Por isso, Senhor, justiça nossa. Quer ser salvo? Então você precisa desse advogado. Só existe esse caminho. Pastor, quer dizer então que a lei tem que ser desprezada? Não. Quando você ama esse advogado, ele te conduz no caminho da obediência. E mesmo amando esse advogado, haverá momentos que nessa estrada você vai tropeçar, você vai cair. Mas eu queria terminar contando para você duas coisas. Quando a gente se casa, a gente vai num cartório e a gente cria um documento chamado certidão de casamento. Mas às vezes que você briga com a sua esposa ou com seu esposo, às vezes que você magoa quem você ama, não quer dizer que a certidão foi cancelada. Não é assim? Você brigou com o cônjuge, você magoou, mas a certidão não foi cancelada. Você também, quando adota uma criança, a gente cria um documento de adoção. E quando essa criança que foi adotada desrespeita você, faz coisas que você como pai e como mãe não gosta, isso não quer dizer que a certidão de adoção foi rasgada. Então, quando você se entrega a Cristo, e às vezes que você peca, que você sai do caminho, que você se afasta, não quer dizer que a salvação foi acabada. Não quer dizer que você foi rejeitado. Sabe o que o Pai faz? O Pai vai lá, levanta você e diz assim: vamos de novo, eu vou te ajudar na caminhada. E se você acha que você é muito santo, que você nem peca, é porque você está muito longe dele. Porque todo aquele que anda perto de Jesus não vai ver pecaminosidade nos seus irmãos, vai reconhecer a sua própria. E quanto mais perdoado nós somos, mais nós amamos. Isso é o Evangelho. Você tem medo do juízo? Não. Você tem que ansiar para que ele chegue logo. Porque quando ele chegar, nós seremos absolvidos e declarados salvos por toda a eternidade. E os anjos terão 1000 anos para olhar todos os registros daqueles que forem condenados, para saber que Deus foi justo. E então os anjos saberão de que Deus, quando salvou esse e condenou aquele, foi justo, agiu com equidade, agiu com amor. É como aquele rei que baixou um decreto no seu reino de que quem cometesse um crime deveria ter seus olhos vazados. E de repente o chefe da guarda se aproxima do rei e disse: rei, nós encontramos o primeiro criminoso, ele tem que ter os seus olhos vazados. Mas a notícia não é boa. O primeiro criminoso que nós pegamos foi o seu próprio filho. E o que fazer agora, rei? E o rei diz: vamos cumprir a lei. O crime foi cometido, os olhos têm que ser vazados. Mas não vazem os olhos do meu filho, vazem os meus. A lei vai ser cumprida. Vazem os meus olhos. Foi isso que Jesus fez. O homem pecou, tem que morrer. Que não morra ele. Eu morro.
eu vou descer. Isso é juízo. Você teme o juízo? Você devia amar o juízo. Essa doutrina é fundamental da Bíblia. Porque quando ele chegar, nós seremos absolvidos. Não com base na minha vida, na minha história, com base na história dele. Talvez muitos nesta hora tenham que repensar sua religião para entender o verdadeiro sentido de ser cristão. Não é se relacionar com uma igreja, com uma instituição, não é estar atrelado apenas a normas, é se relacionar com uma pessoa, Cristo, Senhor, justiça nossa.